Dando seguimento ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje nós vamos falar daquele sofrimento que todo mundo viu do trabalhador brasileiro que acabou viralizando na internet. Até foi um milagre ter viralizado, porque no Brasil a realidade sempre é colocada para debaixo do tapete. A tristeza, a dificuldade das pessoas sempre é tratada como falta de esforço, ou a pessoa não esforçou de verdade, ou a pessoa é chorona, certo? Mas aquele trabalhador colocou uma realidade tão brutal do que está acontecendo no Brasil hoje, que todo mundo acabou concordando, e aí aquele vídeo, como uma espécie de empatia por uma situação que claramente é real, né, que claramente está acontecendo, acabou viralizando, né? O que eu queria falar sobre a questão a frustração que ele levantou no vídeo é que ele trabalha e não consegue comprar nada, certo? Esse canal aqui é sobre geopolítica, geoeconomia, está tudo conectado, porque quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de geoeconomia, nós estamos falando de blocos econômicos, como na época do bloco capitalista e do bloco comunista soviético, continua existindo do mesmo jeito. Países que são mais comunistas, mais socialistas, países que são como a Europa, que está ali meio a meio, né? Não é nem 100% capitalista, nem 100% socialista, e os Estados Unidos e outros países, que agora a Argentina também, parece, né, que a Argentina está entrando nesse mundo mais livre economicamente. Então, o que eu quero falar aqui para você é o seguinte: essa questão que esse rapaz levantou é muito grave. Eu sempre falo, já falei em outros vídeos aqui, que a renda do brasileiro, o poder de compra de verdade, porque esses números que o governo coloca é tudo bobagem. A gente sabe, o que importa, gente, é na prática. O que importa é na prática. O que é na prática? Não importa se o salário é 1.000, se o salário é 400, se o salário é 10 mil, se o salário é 20 mil. O que importa é o poder de compra real. O que o governo faz através da sua propaganda, através da sua política, é dizer que isso não importa. O que importa é o número que está ali no contra-cheque. Ah, ano passado o número que você recebia no seu contra-cheque era 1.500. Agora, esse ano 2026, é 1.600. Então, essa é a narrativa do governo. Só que isso, gente, não é o que importa de verdade. O que importa de verdade é o poder de compra na prática. E quando a gente fala do poder de compra na prática, o brasileiro está perdendo o poder de compra, certo? O brasileiro está comprando cada vez menos. E aí imagina a pessoa ter que trabalhar o mesmo ou até mais no seu emprego, ou às vezes a pessoa tem 2 empregos e não consegue consumir nada. A pessoa não consegue ter o direito de comprar, por exemplo, um computador, um notebook, um celular, o básico. Ela não consegue comprar eletrodoméstico para dentro da casa dela, ela não consegue comprar um carro. Então a situação do Brasil é bem grave, bem mais grave do que os doutores da mídia falam, os especialistas da mídia, que são com certeza comprados e vão ser desmascarados, viu? Eles falam aí, aliás, tem uns que tem canal aqui no YouTube e garganteiam, né, de nariz empinado, como se fossem os deuses do Olimpo da sabedoria, dizendo que essa Constituição de 88 é maravilhosa, eles são capazes de dizer que é a melhor do mundo. Eles são capazes de dizer que é a melhor do mundo, de todos os tempos, porque ela abrange todas as coisas. É uma Constituição, acho que foi Deus que escreveu. Para ele foi Deus que escreveu essa Constituição. Só que a verdade é o seguinte: a renda do brasileiro está se tornando a mais baixa de toda a América, da nossa região aqui, ó. Não estou nem falando de toda a América Latina, não é toda a América Latina do México para baixo, não. Nada disso. A nossa renda está se tornando a menor só na nossa região aqui, ó. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, né? E os países ali que nem são considerados países latinos, como, por exemplo, a Guiana Inglesa, né? Esses países vão voar, certo? Em termos de renda e em poder de compra.
Por quê? Porque são países que entenderam que o comércio tem que ser colocado na frente para depois a gente pensar na parte social. O que o Brasil fez? Primeiro, determinou o engessamento da nação através de gastos sociais, né? Que estão aí, até hoje aí, né? Essa gastança, e todo ano gasta mais, porque tem que cumprir tudo que a Constituição fala e tudo mais. E aí, ó, só no lombo do brasileiro. Então, tem um dos últimos vídeos aqui que eu fiz, eu estava fazendo essa previsão do futuro, né? E eu disse como você tem que enriquecer. Tô dando olhada aqui nos últimos vídeos que eu gravei, que tem tudo a ver com esse assunto, e você também tem que assistir, né? Enriqueça apostando contra o Brasil, certo? Muito importante. Você tem que assistir. Se você é jovem, não saia do Brasil. Aqui eu falo porque, apesar do Brasil ser difícil de se crescer, não vale a pena sair daqui. Você tem que entender o jogo, certo? Ó, eu avisei... Não, aqui, antes, vamos lá. Descobrir o segredo do diabo para ficar rico, certo? Esses vídeos são interessantes para você entender o que realmente acontece no mundo real mesmo, como a coisa funciona de verdade, né? Sem esse blá 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 de economias e de mercado financeiro, essa coisa, porque o mundo é feito de coisas que funcionam na prática. E agora eu estava vendo uma notícia ali de que a produtividade do brasileiro caiu 60 anos, ou seja, o Brasil voltou 60 anos em termos de produtividade, que é exatamente o que eu falo nos últimos vídeos aqui, né? O que eu falo no meu dos últimos vídeos que eu fiz sobre a questão da como o Brasil não dá relevância para a produtividade real, para o trabalho real, né? De entregar as coisas que as pessoas precisam. Aqui, ó, um papel higiênico, ó. Né, as pessoas precisam do papel higiênico, né? Mas não, o governo ele está pensando em gastar com projetos sociais, não sei o quê. As pessoas precisam dos livros, aqui, eu tenho um livro aqui. A pessoa precisa, sei lá, de uma caixa de papelão. Isso aí todo mundo precisa. Mas o governo do Brasil, o Congresso do Brasil, eles não estão pensando naquilo que as pessoas precisam e consomem. Eles estão pensando o quê? Projetos sociais. Ou seja, o pobre, como eu falei no outro vídeo aqui, o pobre ele não é imerso nesse mundo capitalista, né, de produtividade, de produção, das coisas que todo mundo usa, inclusive que o esquerdista anda com o iPhonezinho na mão, né? O pobre não é imerso nesse mundo, pelo contrário, vem o governo através da escola pública, né? E isso tem a ver com esse rapaz aí, o desabafo que ele fez, né, o desabafo que ele fez, né, porque ele não entende por que aquelas pessoas têm uma mansão lá e ele não tem nada. Como é que num país tão difícil de crescer aquelas pessoas têm aquelas mansões? Aí está a explicação. Essa é a explicação. O governo, através da escola pública, faz com que as pessoas desloquem o seu entendimento do que é real e coloque a pessoa, porque eu sempre falo assim, ó, a escola pública é um cativeiro para produzir uma mente que vai servir ao governo. Não é uma mente que vai aprender, que vai raciocinar, que vai entender quais são as artimanhas que existem no mundo. Não. Não é uma mente que vai entender como é que funciona o sistema do mundo. Ó, eu sou jovem, me formei, eu quero ganhar dinheiro. Tá, peraí. As pessoas precisam dessas coisas, então eu tenho que me associar a elas, né? Só que o governo diz, não, nada disso. Nada disso. Ouça o que o seu professor tem para dizer. Você tem que estudar, se formar, tirar uma nota, para se você entrar na faculdade, para depois servir ao governo, ao Estado, às empresas amigas do Estado, porque aí sim você vai se dar bem, aí que você vai ter sucesso na vida. Ou seja, claro, a informação que a escola passa é uma informação capada, é uma informação defeituosa de propósito, e ela é defeituosa de propósito para a pessoa apenas aprender a passar na prova, certo? A pessoa sem raciocinar, né? Então, aí a gente já chega no assunto também do analfabetismo funcional. Eles formam as pessoas para passar na prova. Por isso que elas são analfabetas funcionais, porque elas não conseguem raciocinar. O brasileiro não consegue ler um texto e raciocinar. Não, nem o texto, vamos dizer assim, ó, nem o texto, um parágrafo, uma linha, o brasileiro não consegue ler e raciocinar, e ter uma opinião, e ter uma mentalidade própria, né? E aí a gente chega no porquê que esses doutores aí,
que aparecem aqui no YouTube, doutores de tudo, sabem de tudo, conhecem a história de tudo. Essa economia aí, liberal, não sei, isso aí não está nos autos da história econômica, e não está nos autos. Né? Por quê? Porque eles querem dizer o que é ensinado na escola é a realidade. Fora disso não existe nada a se pensar, está tudo perfeito. Né? A escola ensina o senhor a pensar. Não, ensina a não pensar. Né? Ensina a não pensar, ensina o oposto. Né? E o resultado, tá aí. Eles falam, o analfabetismo funcional. Não, mas aí nós temos que aumentar o gasto público. É sempre isso, né? É sempre a mesma solução, né? É sempre a mesma solução. Tem que aumentar o gasto público. Não é porque a escola não ensina a pessoa a raciocinar. Porque se a escola ensinasse os alunos a raciocinar, eles iam questionar o próprio sistema, iam questionar o próprio professor, não ia dar certo, né? A farsa não ia dar certo. Né? Mas aí, opa, isso não pode aparecer publicamente. Os doutores não deixam. Não, a gente não pode falar isso aí. Né? Não pode questionar. Né? Tem que continuar o mesmo sistema que está muito bom, porque ali os amigos, ali depois eles dão presente para nós. Presente, né? Depois vem um presente para nós. Deixa assim, o cara lá, amigo do governo, tá se dando bem? Deixa. Vamos formar essa gurizada para ser tudo empregado dele e ganhar 1.400 e tomar chicote no lombo, né? 1.400 entre aspas, né? Por causa que o salário em dólar no Brasil está cada vez menor. Não adianta ganhar 1.600, 1.700, 2.000, não adianta pagar 10 mil, porque o valor em dólar é cada vez menor. Então, bom, por esse vídeo então é só isso. Eu realmente achei muito bom que aquele relato daquele trabalhador tenha viralizado na internet, porque é uma grande realidade. Olha, o brasileiro daqui a pouco não vai conseguir comprar papel higiênico, ó. Não vai conseguir comprar papel higiênico, ó. O brasileiro não vai conseguir comprar papel higiênico, ó. É questão de tempo que o brasileiro não vai conseguir comprar papel higiênico se continuar essa gastança de dinheiro público. Então, te vejo no próximo vídeo, viu? Assiste os outros, né? Vai ser bem bom para você entender mais sobre o assunto de geopolítica e geoeconomia, que aqui eu falo a verdade, viu? Aqui não tem baboseira nacionalistas, aqui não tem nada dessa enganação. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Te vejo no próximo. Até mais, tchau.